Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. É preciso que o ser humano entenda, ainda que alguma coisa faça com que ele não compreenda bem, que existe uma vida espiritual. E que Jesus é real. Não é história, não é profeta, não é um grande homem, não. Jesus é real, é Deus. Jesus é Deus. Jesus molda a nossa vida, Ele está vivo hoje. Entendeu? Por isso que nós estamos aqui, por causa de Jesus Cristo. E nós estamos enfocando uma situação muito importante, que pouco é pregada, mas agora está sendo pregada. A nova aliança. Hebreus 12, 24, abra lá. Diga glória a Deus, Abner. Glória a Deus. Sua vovó aí, que benção. Então estamos falando sobre a nova aliança. Hebreus, capítulo 12, verso 24. Olha o que diz a Bíblia. Olha lá. E a Jesus, Vitor, Jesus, o mediador de uma nova aliança. Então existe uma nova. Se existe uma nova, existia uma velha. Então, e essa nova aliança é o sangue de aspersão. Então existe um novo sangue, que é o sangue de Jesus. Não é mais sangue corruptível, não é mais sangue de touros, de bodes, de ovelhas, nada. Agora é o sangue de Jesus que estabelece uma nova aliança. Nova aliança. Olha aqui, ó, que fala muito mais forte do que o sangue de Abel, no caso. A nova aliança, o novo pacto. Pacto esse que na cruz destruiu principados e potestades, espíritos das trevas que até hoje existem, estão aí por aí, mas que na cruz perderam o seu domínio, porque antes eles reinavam sobre os homens, antes eles faziam o que queriam. Jesus pôs em ordem. Colossenses, capítulo 2, abra lá, Lair, glória a Deus. O marido da Lair está fazendo a obra lá na África, viu, Abner? Depois você conversa com ela, viu? Colossenses, capítulo 2, abra lá, queridos, o que Jesus fez na cruz? Olha aqui, ó, verso 14, havendo riscado a cédula. O que é cédula? O velho pacto. Cédula, a velha aliança. Cédula, a velha lei, porque se havia aliança, se havia testamento velho, se havia pacto velho, havia escrita velha. Velha aliança. Jesus fez o que? Riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O velho pacto foi para a cruz. E com isso, consequência, verso 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, coisa que ninguém sabia quem eram. Antes era o príncipe da Gércia, o príncipe da Pérsia, príncipe daqui, principado dali, né? Era o deus do Egito, os deuses da Babilônia. Então, agora são todos demônios. Agora ficou claro, principados e potestades, anjos caídos, anjos que dominavam o velho concerto. Aí que está, velha aliança, porque se não fosse para ser destruída, Jesus não ia cancelar na cruz, e não ia despojar os principados e potestades, expondo-os publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então é muito forte o que aconteceu na cruz de Jesus. É isso que vocês têm que entender. Então quando a gente prega sobre Jesus, não se trata apenas, religião, não, esquece religião. Religião não leva a nada. Religião, como dogmas, como conjunto de coisas para serem feitas para atingir o mundo espiritual, errado. Há um só caminho, eu sou o caminho, verdade e a vida. João 14, 6, abra lá, vou até tomar um cafezinho em homenagem à vitória que chegou agora, em nome de Jesus. Eu pequei, porque eu julguei que vocês não viessem hoje. Falei, estão na chuva, vão assistir televisão, tem aquele filme de Satanás que está passando hoje, não sei qual é, mas estão lá, e vocês vieram, com a chuva e tudo, até a Margarida veio, glória a Deus, glória a Deus, até a Margarida, palmas para a Margarida, em nome de Deus. Amém. Ó, até esqueci o que eu falei, o que eu falei? João 14, bom, esse texto é bom.
Eu falei isso? Uau! Abra lá em João, capítulo 14. Abra lá, verso 6. Olha só, Abner. E eu sou o caminho, Jesus disse, a verdade e a vida. Ele é o caminho, não é Moisés. Ele é a verdade, não é o Taniguchi, não é o Seichonoye, nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vem, tem que vir, não é que vai, vem por mim. É Ele o caminho. Você tem que entrar em Cristo. Você tem que estar em Cristo. Estar em Cristo é estar na palavra. O que nós fazemos aqui é passar para vocês a palavra, é passar Jesus. Amém? Como é que eu vou conhecer Cristo? Não vi, nunca vi. Conhece a palavra. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é Cristo, Cristo é a palavra. 3 testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. 1 João 5:7. E os 3 são um. Aí verso 7, Jesus falando, vamos continuar na nova aliança. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí eles ficaram confusos. Por que, Jean? Voltou, Jean? Sim. Que lindo, ele voltou da Europa. Jogador de futebol entre nós. Menino prodígio. Sabe fazer até gols. Muito bem. Então, Jesus, aí o Filipe falou assim, Senhor, falam tanto do Pai. O Velho Testamento é todo baseado em Deus, mas está confuso, porque não está batendo o que o Senhor prega com o velho concerto que nós aprendemos já há 2000 anos, porque de Abraão até Jesus são 2000 anos, de Moisés até Cristo 1400, de Davi até Cristo 1000, estava meio confuso. Aí Jesus falou, Filipe, estou há tanto tempo convosco, verso 9, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das obras. Jesus e o Pai são um. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Mas ninguém viu o Pai. Então quem vê o Filho, entende como é o Pai. Então Jesus veio para trazer o quê? Uma revelação. O Pai. Porque ele não era conhecido no Velho Testamento. Se fosse, não precisaria se manifestar em Cristo. E agora, Edivaldo, você que é o servo de Deus cheio do Espírito. E agora? Como é que fica, pastora Sara? Como é que ficam os evangélicos que dizem que o Pai era visto? Mas Jesus falou, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu sou a expressa imagem do Pai. Onde é que está isso? Hebreus, capítulo 1, abra lá. Eu já vou entrar de novo no assunto de... Eu estou fazendo uma prévia para não machucar os novos. A pregação aqui é pesada, Edivaldo, eu não esperava que você viesse. É muito pesada aqui, filho. Então tem gente que não aguenta. Hebreus, eu não posso sair do Espírito, eu fico brincando com vocês, me lasco, viu? Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, depois o Espírito fica me cobrando, para com isso. O Espírito Santo aqui, ó. Não tem ponto nenhum, mas é dentro aqui. O Espírito fala conosco. Vai me dirigindo, que eu nem sabia o que eu ia pregar. Aliás, fui tentado por Satanás a não vir por enxaqueca. Está com uma dor de cabeça, está aqui, ó, dilatação da veia. Falei, eu vou em nome de Jesus. Agora melhorou a dor. Porque agora o Espírito fala, agora é comigo, não é com você. Amém. Sou eu que opero. Amém. Hebreus 1, 3. Olha aqui, ó, verso 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, quer dizer, Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então Jesus é a expressa imagem. Se é a expressa imagem do Pai, é cópia idêntica. Não precisa nem de autenticação, porque não tem, é inconfundível.
cópia expressa do Pai. Jesus expressa o que é o Pai. Jesus é a expressão do amor do Pai. O Pai. Então como é que o Pai nunca veio a este mundo, mas mandou o Filho, que é a expressa imagem, aqui, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, onde está Jesus hoje? No céu. Tem uma igreja, não vou falar o nome, que a gente tem que ter comunhão com todos, que fala que Jesus deixou o céu e veio para cá como Espírito. Quando ele fala que o Pai e ele são, não, existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Mas os três são tão parecidos que não tem diferença. Como pensa o Pai, pensa o Filho. Como pensa o Filho, pensa o Espírito. Como reage o Pai, reage o Filho, reage o Espírito. Como age o Pai, age o Filho, age o Espírito. Parece que é o mesmo. Mas o Pai está no céu. À direita está quem? E o Espírito está onde? Aqui. Dá mais um texto, pastor, que eu não estou acreditando no Senhor. Me trema, meu Deus. Atos capítulo 7. Abra lá. Atos 7. Eu preciso conectar, porque um só texto, você fala, não é assim, é sim, sim. Onde eu vou chegar, vocês precisam ver. Então vamos lá. Olha aqui, que coisa linda. Olha aqui, verso. Porque Estevão falou uma coisa que os judeus não gostaram. Vitor, Estevão foi o primeiro mártir. Lá em Atos, capítulo 6, foram eleitos homens íntegros, homens diferenciados de Deus, cheios do Espírito, varões de boa fama tal, para servirem ao Senhor em alguns negócios paralelos da igreja, não só na palavra e na oração. E um deles era Estevão, que foi o primeiro diácono, mas também um mártir, porque foi o primeiro mártir. Aí ele começou a pregar o evangelho a partir de Atos 7, a partir de 1 em diante. Quando chegou no 53, ele mexeu com uma coisa séria, sobre o velho concerto, sobre a velha aliança. O que é, pastor? Leia. Vós que recebestes a lei, ele jogando na cara dos judeus, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não as aguardastes. Aí os judeus, olha que verso 54, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele, porque eles ficaram furiosos. Como? Então não foi o Pai que deu? Não. Quem deu a lei do Velho Testamento foram os anjos. Pastor, isso é sério, isso é da Assembleia de Deus, não foi isso que aprendi. Então leia Gálatas 3, segura com o dedo aí e leia Gálatas 3, 19. E silêncio no tribunal. Várias formas de introduzir a nova aliança. Gálatas 3, 19. Logo, para que a lei, olha aí Vinícius, foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então a lei foi dada por anjos. Confirma Atos 7, 53 e Gálatas 3, 19. Mas aí na hora que Estevão falou isso, o pessoal ficou louco, pegou ele e fez o quê? Queriam matá-lo e mataram. Jogaram, apedrejaram, puseram ele no meio da racinha, sabe aquela racinha toda que estava ali? Da turminha, a ganguezinha ali. Falou, agora você vai morrer. Tiraram a roupa dele e teve um que segurou a roupa dele. Sabe quem foi? Saulo. Saulo falou, segura, apedreja, porque ele está contra a velha lei. Ele está contra a nossa lei. Ele está contra a lei de Jeová. Aí, verso 55. Mas Estevão, ele estando cheio do Espírito Santo. Então, onde está o Espírito Santo? Dentro do cristão. Fixando os olhos no céu, viu quem? A glória de Deus. Não viu a Deus, porque nenhum homem viu a Deus, e viu a Jesus, que estava à direita de Deus. Então o Pai, o Filho à direita e o Espírito em nós. Essa é a nova aliança. Nunca o Espírito Santo foi derramado abundantemente, e não só abundantemente, foi derramado para habitar nos homens. O Espírito Santo agora ele habita nos homens. Você é templo do Espírito Santo. Isso é nova aliança. Porque é impossível você seguir a lei, é impossível você mudar a sua vida, é impossível você largar o mal, é impossível você largar o que não presta, porque a tua carne é inclinada e é inflamada pelo mal. Mas o Espírito Santo
domina você, dirige você, toma você, usa você. Então o Espírito tem que estar em você. O Espírito quer habitar em você e fazer a obra de Deus, que é o quê? Transformar você num filho de Deus. Por que o Espírito Santo é dado? Para transformar você num filho de Deus. Porque se pela força própria você não consegue. Ninguém consegue vencer o pecado. Ninguém consegue vencer nada que não presta, se não for o Espírito Santo. Igreja sem o Espírito Santo é que nem um jardim sem flor, sem aroma, sem nada. Não tem vida. O Espírito é vida. O Espírito é a vida espiritual. O Espírito é o que te faz ser salvo. Ah, mas não é bem assim. É. Efésios 4:30. Por que o Senhor toca nesses assuntos? Eu tenho que abrir a guarda, eu tenho que pregar tudo, fala sobre o Espírito, fala sobre a lei, fala sobre tudo. Efésios 4:30, está aqui, ó. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual, quer dizer, com o qual estáis selados. Quer dizer, tem o selo, tem a entrada para o dia da redenção. Sem o Espírito, não entra no céu. Ah, mas não é bem assim. E quem não foi batizado no Espírito? Bom, tem muita gente que é batizada e não sabe. E tem muitos que são batizados, mas estão mais fazendo a obra do diabo do que a obra de Deus. Mas, pastor, isso é heresia. Não, Mateus 7:21, abra lá. Olha quantos cheios do Espírito que vão para o inferno. Mateus 7:21. Abra lá, Vitor. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Dom de profecia dado pelo Espírito Santo. Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Estava cheio de Espírito, expulsou demônio. Em teu nome não fizemos maravilhas? Sinais do Espírito. Mas o que vai acontecer? Jesus vai falar, nunca vos conheci, verso 23. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a injustiça, o pecado. Por quê? Porque com o Espírito, usavam só o poder do Espírito, mas não quiseram os frutos. Não quiseram a ação real do Espírito, que é produzir em mim o homem interior, o homem espiritual. O homem que vai lá herdar a eternidade com Jesus. Então, eu quero dar alguns detalhes. Olá! Meu Deus, quem está aqui conosco? É um pastor que eu estou enxergando? Meu Deus! Alto comando, Edivaldo! Olha quem está entre nós! Depois do pastor Jairo, e junto com o Jairo é ele. Mais uma. Meu Deus do céu. Todos aqui, por que está acontecendo, pastor Marcos? Quantos pastores? É muita gente. Eu pensei que vocês iam assistir televisão hoje, de Satanás. Não, porque a televisão é um instrumento perigoso. Guarda o que o pastor Enildo está falando. A televisão é uma bênção, vocês assistem lá, R.R. Soares, os pastores, tudo bem, mas ali também, junto com a macarronada, tem barata, e você não pode comer. Toma cuidado, seja seletivo, não é verdade? O Senhor é radical. O instrumento mais forte de Satanás nos últimos tempos são os meios de comunicação e a tecnologia. Tecla-se mais do que se ora, muito mais. Não é isso? Desculpa, alguém tem que falar, isso aqui é um estudo. Para vocês crescerem na graça e no conhecimento de Cristo. Não deixem a fé, não deixem a palavra, não deixem a oração. Porque pela palavra de Deus e pela oração, toda criatura é santificada. 1 Timóteo 4:5, abra lá. Glória a Deus. 1 Timóteo 4:5. Muito bom. Olha lá. Verso 4. Toda criatura é boa e não há, toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus, é o que nós estamos fazendo aqui, a palavra, e pela oração. Sexta-feira forte na oração. Hoje à noite às 10 horas oração. Hoje à noite antes de dormir oração de joelhos. Amanhã de manhã você vai sair hora de joelhos. Senhor, eu vou para a rua, não sei o que me espera, mas eu vou colocar a tua armadura.
Eu vou colocar o teu capacete da salvação. Eu vou cingir meus lombos com a verdade, colocar o cinturão da justiça. Eu vou calçar os meus pés no evangelho da paz. Pode fazer isso em casa. Eu vou pegar teu escudo da fé e a espada para desfazer as obras do diabo. E isso você tem que fazer todo dia, porque pela palavra de Deus e pela oração, a criatura é santificada, e sem santidade, ninguém verá o Senhor, ainda que não saia da igreja. Amém, queridos? Então, amados, então o que eu tenho que mostrar para vocês? Que a velha lei foi dominada, destruída pela cruz. Jesus trouxe a nova aliança, a nova e eterna aliança, o novo pacto feito no seu sangue, que salva e não odeia mais os pecadores. Velho Testamento era inimigo dos pecadores. Lamentações, capítulo 2, abra lá. Olha como é forte. Ah, mas pastor, o senhor está lendo coisas pesadas. Bom, você não lê, vai fazer o quê? Tem que ler. Lamentações 2, verso 1. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira. Velho Testamento é ira. A ira de Jeová se manifestou 333 vezes. A palavra ira está 333 vezes no Velho Testamento. E a palavra fé, uma vez. Fé é Novo Testamento, é nova aliança. Fé é sinônimo do quê? Do caminho para chegar ao mundo eterno de Jesus. A fé. Velho Testamento era a lei, mas a lei nada aperfeiçoou. Então o que diz a palavra? Que no Velho Testamento a ira, olha aqui, como cobriu Jeová de nuvem na sua ira a filha de Sião. Derrubou do céu a terra, a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. Então, com a ira vinha o quê? A destruição do ser humano. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Não havia misericórdia no Velho Testamento. Derrubou o seu furor às fortalezas da filha de Judá, e as abateu até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel. Retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que tudo consome em redor. Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. E tornou-se o Senhor como inimigo, e com isso devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas, e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Olha o que era o velho concerto, porque não conseguiam cumprir a lei de Israel. Forte, não? Forte. Mas e aí? Jesus, como é que é Jesus? Jesus é inimigo dos pecadores? Não, Jesus é amigo dos que não prestam. Meu Deus! Mateus 11, 19. Olha que coisa linda. Novo concerto, novo pacto. É motivo de alegria dia e noite. O crente tem que ser feliz dia e noite. Olha que coisa linda. Mateus 11, 19. Olha aqui, ó. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Por que os judeus falavam isso? Porque eles não admitiam a mistura de quem era justo com quem era injusto. Porque no Velho Testamento quem era injusto, era destruído. Era aniquilado pela ira. Não é? Olha aí. Mas não, Jesus veio para quê? Como um comilão e beberrão. Por quê? Porque ele sentava na mesa. Por isso que nós temos que ter comunhão. Quando o pastor Jairo brinca e fala: vamos comer com os irmãos, vamos almoçar, quem vai pagar minha janta, almoço, tal. É verdade, é sério, é de Deus. Comer com os irmãos. Como Jesus preza a mesa. Como a mesa é forte. Quando Jesus se assentou na mesa, na última ceia, ele falou assim: desejei muito comer essa Páscoa convosco. Como se fosse a coisa mais importante, no momento, a maior felicidade do Jesus, filho do homem. Jesus na carne foi a maior felicidade dele. Falou: desejei muito comer, porque não o farei mais convosco, até que eu faça no reino do meu Pai. Então não tem Pedro vivo lá agora não, acordado.
abrindo e fechando a porta. Cadê o Luciano, esse católico? Cadê o Luciano? Luciano, os católicos acham que Pedro está acordado, Maria, etc. Só que Jesus falou, não beberei mais do fruto da vide, até que faça convosco de novo lá, no reino de meu Pai, na eternidade. Quando ressuscitar Pedro, vai ressuscitar também a avó, nossa bisavó, todo mundo. Todos ressuscitarão juntos, então não tem ninguém lá agora. Por quê? Porque tudo está fora do tempo. Nós estamos presos no tempo. O futuro já está acontecendo. Mas quando acontecer lá na frente o futuro, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, acontecerá o quê? Seremos arrebatados. Onde está isso, pastor? Texto para enterro, para velório. É verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17. Abra lá, Rubens, que um dia você ainda pode ir em qualquer enterro por aí, de algum conhecido, e pregar isso. Você é um futuro pregador. A igreja está recrutando pessoas que queiram ser pastores. Então estudem, cresçam, se afiliem aí ao estudo da teologia para poderem ser pastores na nossa igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, irmãos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormem aqui é porque morrerão. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15, dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a volta, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, olha aqui, ó, com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o primeiro fenômeno, Jesus vem e na hora ressuscitam os mortos, com o novo corpo, como está em 1 Coríntios 15. Ah, mas não é mais com óculos? Com certeza não. Com certeza eu vou voltar a ter cabelo angelical. E talvez tenha uma altura igual ao do pastor, quem sabe, né? O nosso pastor Marcelo, que é alto, quem mais aqui? Tem, né, o pastor mais alto, porque não terá mais a parte física, receberemos um novo corpo ressuscitado. Aí Jesus vem nos ares, nós com ele, e aí quem estiver vivo é arrebatado. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Depois nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, verso 17, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Ele frisa, ele deixa claro, nós vamos encontrar Jesus neste ar, neste céu. Todo olho verá, está lá em Mateus capítulo 24. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Encontrar Jesus nos ares. O Jesus voltando no céu. Os mortos todos ressuscitam e nós somos arrebatados, transformados num piscar de olhos. Muda nosso corpo, porque a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, não vão para o céu, não vão para o mundo espiritual. Aí encontramos com o Senhor e formamos a grande família espiritual. Aí o que diz ali, ó, a encontrar o Senhor nos ares, e assim, ao fim da história, estaremos sempre com o Senhor. Muito forte. Por que a pessoa não pensa nisso antes de ficar aí com outras histórias neste mundo? Antes de falar mal dos irmãos? Antes de sair da igreja? Antes de fumar um baseado? Ai, eu preciso curtir a vida. Que vida? O que é a vida para você? Essa vida do mundo? De dores, de ilusão, de momentos felizes, que nem sempre são felizes. Estar com o Senhor, isto é o melhor. Então, nova aliança, novo pacto, Jesus. Vamos lá, continuemos. Uma coisa interessante, Velho Testamento, a alma do homem não valia nada, nada. Lá em 2 Reis, capítulo 1, abra lá. Ai, pastor, o senhor vai tocar em assuntos polêmicos? Estou pouco ligando. Porque pensam, eu estou lendo a Bíblia, para vocês aprenderem. Olha aqui, ó, verso 9, olha o que é novo pacto, o que é aliança de Deus, o que é o amor de Jesus. 2 Reis, capítulo 1, verso 9, então,
Estava quem lá no monte? Elias, nosso profeta Elias, sentado no monte, numa boa. Quem já conhece aquela região sabe que é maravilhoso aquela região de Elias. E aí, da onde estava Elias, eu já fui para Israel, dá para ver de longe o Líbano, lá no alto do monte, é muito linda a visão. Né? Só que hoje você vê muitos canhões virados para lá, outros para cá, é assim, normal, né? Bom, aí, mas como os irmãos são militares, glória a Deus, são do exército de Deus, não é isso? 2 Reis 1:9, então, o que Acabe, o rei Acabe fez? Eu preciso falar com esse homem, com Elias, preciso conversar com ele, ele matou os profetas de Baal, esse cara é da pesada, vou conversar com ele. Aí mandou o quê? Um capitão com 50 homens, Edivaldo. Verso 9, então ele viu um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus, o rei te diz, desce. Aí Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te destrua, ou seja, te consuma aqui aos teus 50. Elias abriu a boca, puf, 51 homens morreram na hora. Então o fogo do céu desceu, consumiu ele e os 50, e verso 11, então tornou o rei Acabe a enviar outro capitão de 50 com os seus 50 homens. E este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. O Acabe queria conversar com ele. Aí respondeu Elias e disse, se eu sou o homem de Deus, desça fogo da onde? Do céu, não é do diabo, do céu. Olha o poder do comando do velho concerto, destruição das almas humanas. Olha aqui, ó. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu ele e os seus 50. Morreram aqui 102 homens, que nem aquele avião da TAM que caiu aqui em 1990 e nada. 96, caiu um avião aqui, morreram 102 pessoas. Foi tudo aquele, aqui morreram. Fogo do céu. Aí depois vieram mais 51 homens de joelho, pelo amor de Deus, não fala nada. E tornou o rei a enviar outro capitão com 50, com os seus 50. Então subiu o capitão e veio e pôs-se de joelho diante de Elias, suplicou-lhe, homem de Deus, peço-te, preciosos os teus olhos a minha vida e a vida desses 50 servos. Não fala nada, não desça fogo não, né? Aí Elias falou, tá bom. Aí Jesus estava indo para Jerusalém, Lucas capítulo 9, abra lá. Aconteceu um fato interessante, estava Jesus com os seus discípulos, já prestes a semana, que seria a semana que anteceria a sua morte, e Jesus foi, então, descendo para Jerusalém, passou por Samaria, né, um pedaço de Samaria ali, e já era tarde, eles estavam cansados, queriam um lugarzinho para lavar o pé, para comer um pãozinho, tomar um negocinho, para dormir. Só que o que aconteceu o quê? Olha, verso 52, mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Verso 53. Então os discípulos mais amorosos, eu que estou pondo, isso aqui é a observação minha, Tiago e João. João é o que escreveu primeira, segunda e terceira, João é o evangelho de João, irmão do Tiago, os dois, os mais queridos. A mãe, os filhos de Zebedeu, a mãe falou, Jesus, só peço uma coisa, uma à direita e outra à esquerda. Jesus olhou e falou, querida, tudo que você quiser, mas isso eu não posso te conceder. Mas eles eram terrivelmente amigos de Jesus. João deitava no colo de Jesus, era um dos mais novos, tanto é que no primeiro século, ele varou o primeiro século pregando o evangelho. Né? Com 96 anos escreveu o Apocalipse. Bom, enfim. É tão abençoado João. Eu estive na ilha de Patmos, em 2007, faz 12 anos que eu estive lá, na Grécia. Fui visitar Patmos. Ouve essa, Marcos. Aí estava com os irmãos juntos, nós fomos numa equipe. Cheguei lá, estava a Silvinha e tal, e tinha lá uma gruta, que era a gruta onde onde João teve a revelação do Apocalipse. E um irmão estava com uma dor de cabeça que ele não estava aguentando, pior que a minha hoje. Ele estava indo assim, ó, assim. Eu falei, que maravilha, João... E tinha um buraco onde João se apoiava, porque ele era velhinho, para levantar. Até hoje tem um buraquinho lá. Quem for lá vai ver. Esse irmãozinho tocou naquele buraco. Na hora foi curado da dor de cabeça. Eu falei, Nilton, pastor, acabou. Você vê o poder até hoje do lugar. Não do lugar, mas a bênção. Aí Jesus, aí esses dois queridos, Tiago e João, vendo
que os samaritanos não recebiam Jesus, nem eles, falaram o quê? Verso 54. Vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Vamos fazer que nem Elias, eles vão queimar agora no inferno. Vamos queimar. Aí Jesus disse o quê? Voltando, Jesus repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois outro espírito. Aquele velho espírito acabou. Velha aliança acabou. Destruição humana acabou. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Acabou, meu amigo. Aí Jesus falou: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Outro pacto, outra aliança, outro tempo. Mudou tudo. Fantástico. Hoje exalta-se muito Elias, profetas e tal. Só que a aliança é nova. Mudou o espírito. Agora o espírito de amor, de santidade. Fantástico, não? Outro espírito. O Jeová é o Deus de toda a carne. Jeremias 32, 27. Abra lá. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria alguma coisa maravilhosa demais para mim? Pronto. Então, quem criou a carne? O Senhor Jeová. Mas acontece que a gente vê um detalhe. Verso Gálatas 5, 24, pastor Marcos. Eu queria que o senhor me explicasse isso, porque o senhor é pastor há tantos anos. Já está com mais de 60 anos de idade, apesar que parece que tem uns 40. Ó, Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. E João 6,63 fala: a carne para nada aproveita. Jesus tirou a velha formação humana da carne e agora que manda é o Espírito. Então, o homem da carne, se ele continuar na carne, ele não herda o reino dos céus. Ele precisa se tornar em Espírito. Amém? Deus mandou eu ler isso, irmã, antes de você falar. Efésios 4, 22, 24. Abra lá, só virar a página, estamos juntos. Olha, coisa linda. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje o assunto é novo homem, nova aliança, novo pacto. Efésios 4, 22. O Espírito me falou agora. Quanto ao trato passado, velha aliança, vos despojeis do velho homem, o da carne, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Outro homem. Fala, irmã querida, levantou a mão, pode falar, mostra a irmãzinha. Agora nós estamos sendo vistos por Mato Grosso, por Pernambuco, irmãos de vários lugares têm assistido ao nosso culto. Fala. Isso mesmo, é nova aliança. Isso, nunca o homem foi igual a Jesus, nunca, mas pelo Espírito ele se torna igual a Jesus. Efésios mesmo, que eu acabo de ler, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e conhecimento aqui não é sabedoria, só conhecer, é intimidade, é a palavra dahat, é conhecer a Cristo. Nunca vos conheci, quer dizer, nunca você teve intimidade comigo, que quem tem intimidade com Cristo não larga. Quem tem intimidade com o Senhor, nunca mais volta para trás. Ah, mas tem gente que se desvia, nunca conheceu a Cristo. Porque se eu conhecesse, jamais largaria. Não larga mais. Olha aqui, até que todos... Então, cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, irmã, à medida da estatura completa de Cristo, nós temos que ser iguais a Jesus. Pastor, não é muito? Não, o Espírito é que faz a obra. Ah, mas prova isso. 1 João 2, 6.
É uma palavra diferente do dia a dia, mas é uma palavra de edificação. 1 João 2,6, se disser, 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, o que Jesus faz, eu tenho que fazer. É fácil? Não. Tem gente crente, que na hora que você fala assim, olha, irmão, tá errado isso. Tô errado, meu. O que você está pensando? Vou embora dessa igreja. Eu não tô nem aí. Aí vai na outra igreja lá. Pastor, quero ficar aqui porque a outra igreja não me tratou bem, me mandaram embora. Não gostam de mim, me odeiam. É mesmo? Fica aqui, irmão. Você trabalha em quê, irmão? Ah, eu sou engenheiro. Que bom. Vem aqui, já traz o dízimo na próxima aqui. É assim hoje. Isso é o império das trevas dentro da igreja. O pastor, a pessoa sai e se não vai para outra igreja, abre uma igreja que é mais fácil. Como é que fica? O Deus não é o mesmo? Como é que fica, pastor? O Deus é o mesmo. Fala, irmã Vanderleia. Pastor, no Velho Testamento, toda aliança depois do dilúvio com o sinal do arco-íris. Ai, irmã, você é tão inteligente, se me arrepia. Ai, irmã, o arco-íris é o sinal que Jeová deu como dizendo assim, nunca mais eu vou destruir a terra com água, a próxima vai ser com fogo. Mas com água ele destruiu, e aí veio o sinal. Agora eu vou te dar um mistério. Eu não queria tocar no assunto, mas você que você gosta de ciência, você é uma menina inteligente, né? Eu vou dizer uma coisa para você, nunca tinha chovido até que Noé fez a arca. Não tinha chovido na terra. Por isso que o povo não creu que ia chover e ia acabar o mundo em água. Não que não acreditasse em Noé, porque Noé era um homem digno, parente de todo mundo, ali todo mundo conhecia ele. A turma ia tomar uma que Noé falava, não, eu sou de Deus. A turma ia brigar, Noé, eu sou de Deus. A turma se prostituía, Noé firme. Vocês têm que se arrepender, mudem de vida. Ele era o décimo depois de Adão. Então ele recebeu a pregação de Enoque, que era neto, que era, vamos dizer, o vô dele. Vô de Noé era Enoque. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. E possivelmente, com certeza, ouviu também Enos, ouviu Sete, todos. Ele viu a turma que falava de Deus, quem não falava de Deus, e não era íntegro. Então quando Noé falou, vai vir uma chuva aí, vai descer água, vai acabar o mundo, ninguém acreditou porque nunca tinha chovido. Gênesis, capítulo 2, abra lá. Como é que existia a coisa? Então era assim, vou ler para você. Olha aqui, ó. Verso 5. Você tem que aprender as coisas científicas da Bíblia. Então, por que formou-se o arco-íris? Você vai ver agora. Porque nunca tinha havido arco-íris. Porque nunca houve dispersão das partículas de água na atmosfera como houve depois do dilúvio. Porque o que é o arco-íris senão a quebra da luz branca perante os cristais, entre aspas, né, de gotículas de água que fazem a refração da formação das cores que compõem a luz branca. Então, Gênesis 2 diz assim, verso 5, toda planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, o que regava as coisas? Um vapor, era um fog constante. Não havia exposição do sol direta. A terra tinha uma camada de vapor enorme na ionosfera e atmosfera, né? Em toda essa parte, 20, 30 mil metros aí, quilômetros de quê? De vapor suspenso. Ocultava o sol, era uma nuvem constante. E essa nuvem regava a terra, havia um vapor constante. Quando tudo isso condensou e desceu, veio o dilúvio, 40 dias e 40 noites chovendo, sem parar. Aí não houve, aí não realmente choveu. Parou a chuva, depois veio o arco-íris. Porque abriu o sol. No que abriu o sol, começou a fermentação. Porque não havia fermentação. Havia diferença. O homem não vivia 120 anos, o homem vivia 900 anos. Matusalém morreu com 965 anos e só morreu por causa do dilúvio, senão ele continua vivo até hoje. Matusalém foi o homem mais velho, 965 anos, morreu por causa do dilúvio, porque pisou na bola, não quis saber de Noé, morreu lá fora. Adão morreu com 930. Então,
Olha como é que vivia. Os homens eram que nem árvores. Mas quando veio a fermentação, mudou o clima, mudou o eixo da terra, mudou a situação climática, começou a fermentar. Aí o Noé, em vez de tomar o suco da uva, tomou o vinho. Um vinho mais forte, mais fermentado, encheu a cara. Não era bêbado, não. É que ele não esperava que fosse subir tanto aquele goró. Certo, dona Zeni? Glória a Deus, dona Zeni, minha diaconisa. Então, Noé não sabia que ia subir aquela canjibrina. Ele tomou um pouquinho e subiu. Aí cão, o papai pelado. Não é verdade, não estou brincando. Aí Sem e Jafé cobriram o pai, tiraram, falou, cão, você vai entrar numa fria. E entrou. Né? Tanto é que toda a maldição moabitas, amonita vieram de cão. Nimrod veio de cão. Construiu a Torre de Babel para destruir, para confrontar Deus. Os anjos. Né? Está lá em Gênesis capítulo 11. Mas o assunto não é esse. O assunto, por que eu toquei nesse assunto? Por causa da aliança, do arco. Tudo bem. Agora, a velha aliança, ela é terrena e temporal. Então, Jeová dava a bênção material, mas destruiu o homem. Judas 5, abra lá. Tocou no assunto, vou entrar no assunto. Você preparou a bola, eu fiz o gol. Judas 5. Que bom ter aqui o pastor Marcelo, fico tão feliz com ele. Às vezes ele fica em casa, não está nem aí com a gente, mas glória a Deus. Vice-presidente da igreja, servo de Deus. Judas 5, olha lá. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando na terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Tirou do Egito. Mas a turma toda morreu no deserto. Não houve salvação. Por quê? Porque a salvação no Velho Testamento era aqui na terra. Não se falava em céu no Velho Concerto. Onde está que a pessoa vai para o céu no Velho Testamento? Cadê? Não tem. Quem crer e for circuncidado irá para a vida eterna. Não tem. Não tem. Não é verdade? Se a pessoa era justa, a família era abençoada. Fui moço, hoje sou velho e nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então a bênção do Velho Testamento era a herança. Mas a pessoa morreu, acabou. Não falava em salvação. Agora conosco não. 1 Pedro, capítulo 1, vira lá. Vocês estão vendo hoje a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. O pastor Jairo tem falado muito sobre a nova aliança. Os pastores do mundo todo têm pregado a nova aliança. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Olha lá, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Então quem é que gera de novo? O Pai de Jesus. Está aqui, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada no céu para vós. Então o que é teu, está guardado. Ai, pastor, mas eu sou um pecador. Eu também. Ai, pastor, eu não consigo fazer o que eu quero. Paulo também. O bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Está lá em Romanos capítulo 7. Que bom que nós somos iguais. Que bom que nós dependemos de uma herança incorruptível, incontaminável, não murchável, guardado no céu para vós. Está lá, está guardada, ninguém tira. O diabo quer te roubar, o diabo quer te tirar da unção, o diabo quer te tirar da visão, o diabo quer te tirar da igreja, o diabo quer te tirar da comunhão. Não perca a visão, irmãos, está lá. O Espírito me deu uma visão agora, uma palavra, não posso perder essa palavra. Espera aí, deixa eu voltar. Ai meu Deus, eu não posso perder essa. Estava vindo agora um texto bom. Eu não posso perder o fio da meada. Me distraí com o Luciano, lembrei da igreja católica. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro, guardado no céu, para vós. Um texto bom, ia ler para vocês agora. Meu Deus, me dá de novo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou continuar, depois volta.
Vou dar mais uma para vocês forte. Essa é forte para você. Velho, novo concerto é isso. Vida espiritual, vida eterna. Ai, voltou! Colossenses 3! Ai! Ai! Deus não nos desampara. Colossenses capítulo 3, abra lá. Verso 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, já nasceu de novo no batismo, porque no batismo o indivíduo ele é ressuscitado, Vitor. Você já é batizado, Vitor? Meu Deus, Vitor, o que você está esperando? Mostra o Vitor. O Brasil tem que conhecer o Vitor. Mostra o Vitor. Vitor, novo discípulo. Teremos batismos agora esse domingo, irmão? Não. Novembro, Vitor, você não perde. Então você tem mais 5 semanas para estudar. E aqui está um dos conhecimentos sobre o batismo. É a ressurreição. Quando você sai das águas, você sai espiritualmente revestido de Cristo. Então na hora que o diabo olha para você, ele fala, não é mais o Vitor, é Cristo nele, esperança da glória. Mas e o Vitor, malandrão do mundão, acabou, morreu, não existe mais, agora é Cristo nele. Assim é batismo. Então, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. E a vossa vida está, não é escondida, é guardada, blindada, e não pode perder, está guardadinha. Olha lá, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Muito forte, muito forte. Que lindo. Vai se batizar? Quantos anos você tem? Que lindo. Eu preciso ver se o pastor Marcelo deixa, aquele que é o que manda na igreja, ser ele. Mas por mim batiza. Quem sou eu para impedir as águas? Estava o eunuco andando na carruagem, né, que é o ônibus da época, né? Cheio de glória, né? Da rainha de Candace, lá andando, lendo Isaías. Aí o Espírito Santo falou assim para Filipe, Atos capítulo 8, sobe nessa carruagem e prega para esse homem. Filipe obedeceu, subiu, olhou que o eunuco estava lendo a Bíblia, falou, escuta, está entendendo o que lês? Ele falou assim, não sei, como eu entenderei se você não me ensinar? Aí ele começou, falou, estava lendo lá Isaías 53, aí Filipe começou a pregar o evangelho. Algum tempo que ele pregou, caminhando lá, falou assim, o eunuco, tem água ali, tem uma lagoinha ali, tem rio ali, o que me impede de ser batizado, já que tudo o que você falou vai mudar na minha vida. Aí Filipe falou, é lícito se creres de todo o teu coração. Se a pessoa crê no batismo, crê no que vai acontecer, ela pode ser batizada. Então, olha lá, então, a vossa vida está escondida, é isso que eu queria frisar, viu, irmã? Com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, isso lá no fim, nós já falamos agora em 1 Tessalonicenses capítulo 4, então também vós manifestareis com Ele. Então, tem gente que fala, Deus está ali, Jesus está aqui, não, quando Jesus visivelmente se manifestar, todos nós nos manifestaremos com Ele. Jesus não vai vir mais sozinho, Ele vai vir com a esposa, com a igreja. Que legal, não é legal isso? A turma é, glória a Deus, né? Glória a Deus, pastor. Não, é muito sério, porque é verdade. Tudo é mentira, o super-homem é mentira. Sabia que o super-homem não existe, sabia disso? Homem-aranha, tudo isso é mentira. Irmãos, tudo mentira. O que passa na televisão, aquele, como é o nome daquele rapaz que pendurou no prédio lá, o Tom Cruise. Foi mentira aquilo lá, irmão. Tudo mentira, tudo julgada, e a turma crê. Agora, no que é verdadeiro estamos? Em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20. Vamos continuar agora. Agora eu vou chocar o pastor Adivaldo, que está entre nós, líder da sexta-feira. Agora eu vou chocar o pastor Adivaldo. Em Êxodo, capítulo 20, verso 22, abra lá, Jeová falava pessoalmente com Moisés. Olha que coisa clara. Atenção, irmãs, a Vitória, Patrícia, todos vocês. Êxodo 20, 22. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Então, Deus, o Jeová, falou com Moisés desde os céus. Só esse texto, pastor? Não, tem um mais forte. Números, capítulo 12. Abra lá.
Números 12. Olha que interessante. Houve um probleminha lá entre Miriam, Arão, tinha inveja de Moisés, aí Jeová tomou as dores e complicou para eles. Aí verso 5, então desceu o Senhor na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou, quer dizer, o Senhor chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse, ouvi agora as minhas palavras, e se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, verso 8. E de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança de Jeová, ou do Senhor, porque, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, Moisés falava direto com o Senhor. E Ezequiel confirma isso. E em tudo, né? Números 14, quando Jeová queria destruir o povo de Israel, falou assim, esse povo é difícil, Moisés. Eu vou matar todo mundo, vou fazer de você uma nova nação. Vou destruir tudo, Moisés. E vou te levantar como uma nova nação. Só você. Aí Moisés falou, bom, Senhor, se o Senhor for destruir o povo, risca-me também do teu livro da vida. Porque os egípcios e todas as nações vão dizer assim, ele tirou o povo do Egito para matá-los no deserto. E o teu nome será blasfemado. Aí o que Jeová falou? Bom, por causa do meu santo nome, não vou destruir a turma. Forte, não? Então ele falava com Moisés. Agora, olha só, Edivaldo, João capítulo 5. Eu queria que vocês me explicassem isso, porque eu sou ainda um aprendiz da palavra. João capítulo 5, abra lá, verso 37. Eu estudo isso junto com os pastores há 30 anos quase, e não entendi isso aqui. Verso 37, Jesus falando, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Não bate. É que nem quando a gente está emagrecendo, a pessoa para o emagrecimento, trava tudo. Não viram o seu parecer, nem ouviram a sua voz. Não era o Pai que falou lá atrás. Não era o Pai. Mas como isso, pastor? Estava lá, boca a boca falo com ele. Estou falando com ele. Apareceu 2 vezes para Salomão, 1 Reis capítulo 11. Estava lá, Salomão 2 vezes viu a Deus. Nunca ninguém viu o Pai. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem vistes o seu parecer. E não é só aqui não, hein? Vamos continuar. Olha aqui em João capítulo 7, verso 28. Abre aí. Olha o que Jesus fala. Clamava, pois, Jesus no templo, dizendo, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. O povo de Israel pensava que conhecia o Pai, não conhecia. Forte, não? Por isso que a nova aliança é nova em tudo. É nova em tudo. Vai mudar a visão de nós vermos a igreja de Cristo hoje. Novo concerto é novo pacto é Novo Testamento. Novo Testamento é vida nova. Vida nova é renunciar à carne, com as suas paixões, com os seus deleites, com a sua glória, com o seu orgulho, com a sua soberba, com a sua individualidade. Não, a minha igreja é melhor, a minha igreja é melhor. Acaba com isso, irmãos. Igreja é uma só. Não larguem a tua igreja por nada. Esta é a tua igreja. Vai sair, pastor? Estou saindo. Pastora Caceira, estou saindo. Por quê? Por causa disso, isso. Me dá a bênção. Isso é lindo. Pastor, estou saindo. Por causa disso, me manda uma cartinha lá para o outro, porque eu sei que eu quero a comunhão de Deus. Aleluia. Isso é de Deus. É o novo pacto, a nova aliança. O Pai eterno que nunca o povo de Israel conheceu.
João 1:17. Abra lá. O Edivaldo não dorme essa noite. Ele vai estudar. Não podemos acabar muito tarde, que daqui a pouco temos a nossa oração. Mais 10 minutos. João 1:17. A lei foi dada por? Quem deu a lei? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por quê? Tudo bem, a graça veio, mas por que a verdade? Então Moisés não era verdade. Se Moisés não é verdade, a lei não era verdade. Se a lei não era verdade, os anjos que deram a lei não estavam na verdade. Verso 18, aí o João, por revelação, fala: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Mais um texto, corroborando que o Pai nunca viu e nem pode ser visto com olhos humanos. E nem esse ouvido pode ouvir nada. O Pai não é conhecido. Quer conhecer o Pai? Tem que conhecer a Cristo Jesus. 1 Timóteo 6:16. Não é fácil pregar isso, Abner. Não é fácil, porque o problema não são os que não creem, são os que creem errado. Ah, mas como é que vai saber? Pela palavra, está sendo pregada. 1 Timóteo 6. E o Espírito está dirigindo, porque eu nem sei o que eu vou pregar. 1 6:16. Aquele que tem, olha só, olha que coisa linda. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Fala, Abner. Mais uma, Êxodo 24:9, vamos ver. Nas tuas palavras lançarei a minha rede. Olha lá, não vai dar furo, pelo amor de Deus, hein? Olha aí. Nossa, essa é foda. Ai, agora tremeu. Pastor Marcelo, me dá um exordio. Ainda existe exordio, né? Em alguns lugares você acha, ainda que já está tão barato que já nem produzem mais. Ó, Êxodo 24:9. Isso, olha esta aqui, Divaldo. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Ué, mas Deus nunca foi visto por ninguém. E debaixo de seus pés havia uma obra de pedra de safira, como o parecer do céu na sua claridade. Muito interessante esse assunto. O duro é que Jesus falou que ninguém conheceu, o Pai nunca foi conhecido. Vamos voltar lá para João, capítulo 7. Eu vou encerrar agora, porque o assunto é muito longo e não dá para falar tudo. Mas ó, João, capítulo 7, olha só essa, né? No verso 28, Jesus falou: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. E João 8:39 também fala a mesma coisa, mais um texto. João 8:39, mais um texto, olha lá. Olha essa aí. Não, João 8:19, desculpa. Falei 39, 19. Na minha cabeça inverte às vezes. Ó, disseram depois: onde está teu pai? O problema é o seguinte: onde está o pai? Os israelitas, na hora que Jesus começou a pregar, entraram em conflito. Porque Jesus falou assim em Mateus 5, ou Lucas também: ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Olho por olho, dente por dente. É isso até hoje em Israel. O árabe joga uma bomba, Israel joga outra. O árabe joga duas, ele joga duas. E assim vai. Olho por olho, lei de Jeová, Torá e lei de Alcorão. Aí Jesus vem e fala assim: eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Bendizeis os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para o quê? Para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Contradição. Se o Pai mandou matar em Levíticos 17, agora manda abençoar o inimigo. Então o pessoal falou: peraí, Jesus não está entendendo, não está batendo. Eu estou com o próprio pastor Eduardo Reis, uma vez pregando aqui, falou assim: o próprio João Batista falou assim: escuta, é o Senhor mesmo que esperamos, tem que esperar outro, porque não está batendo. Você não veio com vara de ferro para reger as nações, para pôr Israel lá em cima. Como é que é? Abençoando todo mundo, recebendo o leproso que Jeová mandou condenar. Lá em Deuteronômio fala assim: não entrarás na tua congregação, nem um aleijado, nem um ulceroso, nem um maligno, nada. Mas agora Jesus pega os pobres, mancos, cegos e oferece o reino de Deus.
É você mesmo ou é outro? Mateus 11. Aí Jesus falou para João Batista, para os discípulos, olha, fala para João que está preso lá, tadinho, que os cegos veem, os surdos ouvem, os mancos andam, né? Os leprosos são curados, e aos pobres é anunciado o reino de Deus, e mais, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim, João. Não se escandalize, João. Eu vim trazer a nova aliança, o novo pacto, o verdadeiro Pai, que não estava conhecido por Israel. Mas a igreja não tem essa visão, agora está tendo. Aí Jesus falou assim, que fostes ver no deserto? João Batista, que fostes ver? Uma cana? Sim, uma cana agitada pelo vento. Que fostes ver? Um homem? Não, muito mais que um homem, porque João Batista, ele diz assim, não nasceu nenhum homem de mulher semelhante ou superior a João. Mas tem uma coisa, o menor no reino de Deus é maior que ele. Forte, hein? Pode ler lá em Mateus capítulo 11. Ai, fico nervoso com vocês, é terrível. Mas eu vou dar, último texto que eu vou acabar, que daqui a pouco nós vamos orar. Fala, Rubens. Peraí, não vamos entrar nesse assunto agora. Não me estrepe mais que o Edivaldo já não vai dormir essa noite. Satanás foi expulso, foi derrubado. Agora, Satanás é cria de quem? Jeová criou os anjos. A criação celeste. Só que o Pai habita na luz inacessível, está acima disso. O problema é esse, é que o Pai não andava no meio dos anjos. Está lá em cima, acima de tudo. É altíssimo, não é alto, é altíssimo dos altíssimos. Ele é inacessível. Quando Jeová fez um clero, ele falou assim, como destruirei Acabe? Aí, lá em 1 Crônicas 22, se não me engano, aí um espírito falou alguma coisa, outro, aí chegou um espírito e falou assim, Senhor, se apresentou assim, eu sei como destruir Acabe. Aí Jeová falou, como? Eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Boa! Vai lá e prevalecerás. Um conselho para destruir um homem. Não bate com o amor de Deus. Há pessoas que não se convertem, porque os crentes não sabem pregar nova aliança e mostrar que o velho, os anjos, estão fora desse concerto. 1 Pedro 3, 21, 22. Abra lá. Forte, muito forte. Vocês veem que vem tomar o que? Leitinho você assiste na televisão. Você não parou de me fornecer isso, esqueci de mandar parar. Eu não vou dormir essa noite, vou ter que tomar um calmante. 1 Pedro capítulo 3, olha essa aqui. Olha aqui, ó. Verso 21, olha que menininho, você quer se batizar, como é o nome dele? Leandro, né? Samuel, quase igual, ó. Quer se batizar? Samuel é de Deus, esse menino. Glória a Jesus. A Tister, ele pode se batizar, Tister? Ele tem 90, a senhora tem 92 anos, ele tem 11, o que a senhora acha? Ele pode se batizar? Pode, então pronto. Ó, 1 Pedro, olha só, 3:21, que também como uma verdadeira figura agora vos salva. Então, o batismo salva, Vitor. Batismo não é brincadeira, ele salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando eu me batizo, eu renovo a minha consciência para com Deus. Eu purifico. Como diz, a água lava a minha mente. Né? Olha aqui, ó. Aí, pela ressurreição de Jesus Cristo, verso 22, Edivaldo, o qual está à destra de Deus. Mais um texto. Tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado anjos, autoridades e potências, e todo o séquito que andava com Jeová, tudo está debaixo do poder de Jesus. Querubins, serafins, arcanjos, tronos, dominações, principados, potestades, todos estão debaixo do poder de Jesus. E junto com Jesus, juntinho dele, debaixo dele, como seus pés, acima dos anjos, quem está? A igreja. Você que me assiste, você, abra o teu olho, porque você está acima dos anjos. Para de cultuar anjo no rádio, com gente que não conhece nada.
Anjo da guarda. O anjo, tem aquela revista Nova Era, ela ensina os anjos. Ensina a cultuar anjo. E Deus condena, o Pai condena. Jesus subjugou os anjos, acabou. Os anjos têm que se sujeitar. E mais, você vai julgar os anjos. Não sabeis vós que havereis de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. 1 Coríntios, capítulo 6, abra lá. Que quem não acredita, abra a Bíblia pelo menos. Estou acabando. Não, é 1 Coríntios 3. É isso, Abner? 6,3. Isso, 1 Coríntios 6,3. Ainda bem que eu tenho aqui uma mente nova. Quem fez teu parto? Glória a Deus! Quem tirou você do ventre da sua mãe? Glória a Deus! E quem assistiu o teu parto sangrando? Teu pai. Ele ficou com medo. A minha preocupação era, este homem não é do meio médico. Ele vai sucumbir aqui. Mas ele aguentou. A Beth sangrando. 1991. Julho. Sabia que eu não estou tão mal. Ela entrou em trabalho de parto. 4º filho. É verdade isso. Cravou a cabeça desse menino. Ele veio de apresentação de face. Não saía por baixo. Eu falei, tem que abrir. 2 horas da manhã. Abrimos a Beth. E a criança começou a já, quero sair, sou de Jesus e tal. Eu falei, meu Deus do céu. E eu abri as portas para o pai, que está aqui, pastor Marcos, assistir. Aí, na hora que nós abrimos o útero da Beth, rasgou o útero, porque ela nunca tinha sido operada. E pegou a artéria e começou a sangrar. Então era o menininho com sangramento. Saiu difícil, porque o diabo não queria que esse menino viesse. Mas eu falei, Senhor, põe a tua mão e cobre a face do Marcos, para não ver tanto sangue, lembra? Aí ele tem que tomar sangue no pós-operatório. E está aí o Abner, missionário internacional, parece um hippie, mas é de Jesus. É de Jesus, quebrando toda a religiosidade, com esse cabelo. Quem sabe? Olha, o teu pai andava com esse cabelo. Eu conheci o pastor Marcos em 1977, com esse cabelo, só que tinha uma coisa, ele andava de tamanco. Lembra? E macacão. Foi o que me fez converter. Falei, se esse homem é de Deus, eu também posso. Eu nem sei porque eu toquei no seu assunto. O que eu falei? 1 Coríntios 6,3. Olha aí, quem falou do anjo aí? Está aqui, ó. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Por quê? Porque os anjos hoje estão debaixo da igreja. A hierarquia é assim, o Pai, Jesus, a igreja, é noiva, é esposa. Esposa é o esposo junto, o esposo e a esposa junto ali, ó, junto, ama, o pai ama, Jesus ama a sua esposa, não divorciou. Isso é boa para acabar, hein? Isaías, capítulo 50 ou 51, sei lá, diz que Jeová se divorciou de Israel. Isaías 51, aqui ó. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Jeová repudiou Israel, acabou, rompeu, tanto é que por 400 anos, nunca mais se falou o nome do Senhor. De Malaquias até Jesus, são 400 anos de silêncio bíblico, porque Jeová rompeu com Israel, arrebentou, Israel estava lá, sem nação. Aí Jesus vem na plenitude dos tempos e traz a verdade. Conhecereis a verdade? Por que libertar-se o Pai é o mesmo? Pensam que é o mesmo. Não é. Porque o verdadeiro Pai não divorcia. Efésios, para encerrar, capítulo 5. Semana que vem eu continuo essa saga. Se Deus quiser e se vivermos. Tiago capítulo 4 fala isso. Olha lá, o que eu falei? Efésios, eu estou ficando velho, gente. Esses meus 30 anos são um problema. Efésios, se o menino nasceu em 91, eu que fiz o parto dele, você imagina, né? E já era velho, né? Já tinha 10 anos de medicina. Efésios, capítulo 5, verso 25. Vós maridos amai vossas mulheres, aliás, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, não se divorciou, se entregou por ela. Outro espírito, novo concerto, nova aliança, outro espírito, para a santificar, purificando com a lavagem da água
pela palavra. Essa palavra que eu estou pregando está lavando a igreja de Jesus, para apresentar a si mesma, ou a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém, queridos? Este é Jesus, o Verbo. Este é Jesus, o Rei dos Reis. Esse é Jesus, autor e consumador da fé. Esse é Jesus, o autor e consumador da nova e eterna aliança, que aboliu o velho concerto. Para encerrar, Edivaldo, para você não dormir essa noite, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, abra lá. Eu gostei, eu vi que ele gostou. Viu? 2 Coríntios, capítulo 3, olha essa, pastor Marcelo. Velho de guerra, esse homem do exército brasileiro, esteve em Manaus, esteve no interior do Amazonas, ele pode confirmar que as queimadas sempre existiram, e que é um boicote da esquerda contra o Bolsonaro, mas esse assunto é outro. 2 Coríntios 3, 14, não, pastor Marcelo foi do exército no Amazonas, não foi? Ué, não estou brincando, irmão, eu posso rir, mas eu estou falando a verdade. Olha só essa, Edivaldo, 2 Coríntios 3,14, mas sobre Israel, os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Velho concerto, acabou. Nenhuma condenação há na tua vida. Pastor, mas eu pequei. Glória a Deus. Vai, esquece. Esquecendo as coisas que para trás ficam, diz Paulo. Filipenses 3, uma coisa faço, não sei se eu já estou salvo, diz Paulo, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo para Jesus, né? Olhando para Jesus, prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esqueça o passado, comece tudo de novo. Pastor, eu estou desviado, que bom, agora você vai voltar firme e mais forte com Cristo. Este é o novo concerto que eu falo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, fique de pé, glória a Jesus. Glória a Deus.